Irmãos, a vida tem que seguir, né? É um dos grandes privilégios da nossa caminhada com Jesus é que a vida tem que seguir. Às vezes a gente pensa que não, mas Deus nos dá forças, a gente sabe que só vem mesmo de Deus. Então peça forças ao Senhor, né? Peça alegria. Como nós vimos domingo passado, né, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, peça que Deus nos dá forças para continuar. Vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, um dos textos, né, mais lidos em todo o mundo. Enquanto os irmãos procuram, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16. Entendendo e desde já o nosso coração gratos pelos todos os nossos PGMs. Ontem à noite nós tivemos uma festa sumpimpa, né? Que é outra palavra para excelente também, né? Então queremos agradecer PGM Azul com as suas boinas azuis, né? E a sua bandeira, muito bom, né? Deu realmente um show, aquelas boinas azuis. Vamos chamar agora dos boinas azuis, né? Então, PGM laranja também, né? Deus tem feito uma grande obra no PGM laranja. Depois de muitas orações, muitas lágrimas, né, Cléo? Ellen, a gente chora, né, pelos nossos PGMs também, né, João? E aí Deus vai abençoando os PGMs e tal. Também, né, o PGM branco, roxo e vermelho, agradecemos. E estamos orando, né, pela revigoração dos PGMs. PGM branco recebeu o casal Cleverson e Juliana. Com certeza eles têm dado e darão uma contribuição muito grande, né, para o PGM branco, não é? E perseverança lá o Wagner, né, o Wagner e a Ruth. Agora recebemos a Rafaela também para nos ajudar lá em Novo Maranguape, Paulo e Melina também com a família. Enfim, né, continuar aí perseverando, trabalhando, adotando novas estratégias para que na próxima festa do PGM nós possamos ter muito mais pessoas aqui conosco para a glória de Deus. Amém? Isso mesmo, né? Então vamos lá, o texto que creio que é bastante conhecido, João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer, quem em Jesus crer, não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz, que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio ao mundo, e os homens amam e ainda amaram mais as trevas, ou seja, uma vida pecaminosa, amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras pecaminosas e das trevas são mais, mas são realmente muito desejosas e atraentes. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aliás, pulei o versículo 20, que diz: pois todos quanto aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, porque não querem que as suas obras sejam arguidas, né, sejam corrigidas. Então, esta passagem é uma das passagens bem claras, né, sobre a nossa caminhada com Jesus. E hoje, né, nós estamos falando sobre verdades que transformam. Estas verdades contidas aqui, a partir do versículo 16, é o que nós chamamos o coração, a pulsação forte do Evangelho. O versículo 16 é um dos versículos mais conhecidos, mais falado em todo o mundo. É o versículo 16, porque Deus amou o mundo, amou as pessoas. E para prosseguirmos, eu queria que nós pensássemos da seguinte maneira. Ora, se aqui, nesta nossa vida, nós não estamos tendo uma caminhada com Deus, se nós pouco conhecemos de Deus, como é que poderemos afirmar que depois da morte nós vamos realmente morar no céu com Deus? Como é? Se não há uma caminhada com Deus aqui e agora, quem garante que nós teremos uma caminhada futura? Como é que você garante que você tem uma caminhada futura? Estava por esses dias, já faz alguns dias, mas assistindo um vídeo e até de um padre lá na sua paróquia, falando exatamente isso. O próprio paróquio lá dizendo, olha, a pessoa não tem uma caminhada com Jesus, a pessoa não vem à igreja, a pessoa não tem assim, nenhum tipo de compromisso, e quando morre, é uma boa pessoa. Se tornou uma boa pessoa. Ou seja, ninguém sabe da vida daquela pessoa, ela nunca teve um vínculo lá com a nossa paróquia, nunca teve uma comunhão conosco, ninguém sabe quem é, ninguém conhece o nome, ninguém conhece o endereço. E basta a pessoa morrer, ninguém sabe a vida pregressa ou a vida passada da pessoa, ninguém sabe esse tipo de vida que a pessoa levou, então morreu, se tornou bom. Isso, um padre falando na sua paróquia. Então, queridos, a caminhada com Jesus é uma caminhada assim excelente e extraordinária. Caminhar com Jesus é o melhor presente que todos nós podemos ter na vida. E a primeira verdade que é dita aqui no versículo 16 é porque Deus amou. Porque Deus amou. Então, nós podemos, assim, construir uma caminhada paralela, digamos, de um lado vai estar a caminhada com Cristo Jesus e de outro lado a nossa caminhada. E nesta caminhada que nós temos com Jesus, a primeira verdade que a Bíblia diz para nós é porque Deus amou. Porque Deus nos amou. Diz aqui, quando fala de amar o mundo de tal maneira, é a capacidade, a bondade de Deus de amar de uma forma excelente todos os seres humanos, porque Deus amou.
E nesta caminhada que nós estamos traçando aqui, paralelamente, nós também encontramos amor. Nós, seres humanos, temos a capacidade de amar. Capacidade de casar, né, com uma outra pessoa. E é claro, se nós fazemos isso é porque houve sentimentos e um deles é justamente amor. Capacidade de ter filhos, né? Então, amor. Mas este amor humano não se compara a esse amor de Deus. É realmente um amor excepcional. O amor de Deus, e a Bíblia aqui no versículo 16 é bem clara em dizer porque Deus amou. E essa é a primeira verdade que encontramos aqui no texto. A segunda verdade ainda está no versículo 16, que diz que esse amor, ele é pródigo, não é? Ele faz. Não é um amor que Deus está lá no céu, fora do nosso alcance, claro, visível e imaginário, mas pelo fato dele estar lá no céu, isso não significa que o amor de Deus não faz as coisas. E a segunda verdade é que diz que ele deu seu único filho, o Filho unigênito, Jesus Cristo, ele deu. E aqui é onde, teologicamente, encontramos a palavra graça, né? Graça realmente é dar sem medida. Primeira verdade, amor. Segunda verdade, realmente, doação. Deus deu. E esse dar de Deus, essa graça de Deus, não foi simplesmente assim um objeto qualquer, algo qualquer. Ele deu o melhor dele próprio. A Bíblia diz aqui, ele deu o seu filho, o seu único filho. O melhor presente que Deus poderia dar aos seres humanos, ele disse, está aqui, realmente é o meu filho. E Jesus Cristo, ele veio justamente com uma missão que está descrito nos demais versículos aqui. Não é apenas uma doação, mas é a segunda verdade para mostrar que Deus não é somente amor, mas Ele é graça. E Deus, Ele nos dá realmente o melhor. E isso, queridos, nos ensina também que nós devemos dar para o Senhor o melhor, não é verdade? Amém? Nós devemos dar o melhor que nós temos, né, para o Senhor. Melhores dos nossos talentos, melhores da nossa capacidade, melhor da nossa obediência. Queridos, se Deus é esse não só amor, mas essa doação gigantesca, não é? A maior doação que alguém poderia nos dar, então por que quando nós conhecemos Jesus, que passamos a ter justamente uma caminhada bem estreita com Jesus, então vamos realmente dar, né? Doar o melhor que nós temos também para Deus. Mas observe, né? Vá na mesma linha do meu pensamento, a caminhada com Deus e a nossa caminhada paralela. Vá pensando justamente nisto aí. E ele diz, ainda no versículo 16, para que ou seja, há uma individualidade aqui no sentido de dizer, para que todo o que nele crê. Então, a terceira verdade é justamente fé, é justamente confiança em Deus.
A primeira verdade, verdades que transformam, amor. A segunda verdade, graça, doação. A terceira verdade, fé, confiança, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui já é algo que eu não posso ter nesta caminhada aqui, nesta caminhada paralela. Por quê? Porque todos nós temos o dia da nossa partida. Então, a partir daqui, desta colocação, nós estamos vendo no próprio texto da Bíblia que a caminhada com Deus é uma caminhada superior. A caminhada com Deus é uma caminhada diferenciada desta caminhada que nós temos aqui na Terra. Talvez nós encontramos amor, tanto numa como na outra. Doação, tanto numa como noutra. Fé, sim, tanto numa como na outra caminhada. Mas a partir daqui, vida eterna, somente quando caminhamos com Deus. Então, por isso, o nosso questionamento, como alguém que não está nessa caminhada ainda aqui, nesta caminhada material, pode garantir que depois da morte, ele continuará e a sua caminhada será eterna com Deus. E o texto também fala a quinta verdade, né? Amor, doação, fé, né? Confiança, fé. A quarta verdade, ele diz, olha, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nesta quarta verdade aqui está bem clara a missão de Jesus aqui. Jesus veio para nos salvar. O nome Jesus significa exatamente isto, Salvador. O nome Jesus significa Salvador. E no versículo 17 diz claramente a razão do presente de Deus, a razão do envio de Jesus até nós, foi justamente para nos salvar. Jesus não foi enviado para nos julgar, mas para que o mundo, não é? Os seres humanos fossem salvos por eles. Então, por isso que a gente apresenta o Evangelho às pessoas. Por isso que a gente não fala de igreja, esta igreja é melhor do que aquela, é superior àquela outra, etc. Tal. A gente apresenta Jesus Cristo, o caminho. No mesmo Evangelho, em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer isso, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aí nós começamos a perceber como a caminhada com Deus é diferente da nossa caminhada aqui, esta caminhada material. Olha a quinta verdade, o resultado desta vida eterna, no versículo 18 diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então,
O verbo crer aqui está repetido várias vezes, no sentido de ser não apenas um crer intelectual, um crer que nos dá um certo conhecimento a respeito de Jesus, um crer que é lembrado naquela semana chamada Santa, no mês de abril, onde se passa vários filmes, onde se tem determinados comentários ou documentários a respeito de Jesus. Não é simplesmente um crer intelectual, mas é um crer que faz com que nós analisemos as nossas vidas e descobramos que nós somos pecadores e que precisamos realmente nos arrepender e ter um encontro com Jesus, entregar a nossa vida para Ele. É este crer confiar. Deixar de confiarmos em nós mesmos para confiar somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí, de fato, nós entendemos o que é caminhar com Deus, o que é caminhar com Jesus. Veja bem, não é? O versículo 18, repetindo, diz: quem em Jesus crer, confia em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, ou seja, nós selamos o nosso destino aqui. Às vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e elas nos dizem assim: rapaz, quando eu morrer, eu vou saber para onde eu vou. Não. Quando o nosso destino já está selado antes da morte, a morte simplesmente encaminhará o nosso destino. Não tem essa questão de dizer, não, olha, só na outra vida é que eu vou saber se realmente estas verdades que transformam funcionam. Por uma simples razão, querido. Porque não tem mais volta. Não tem mais volta. E eu digo mais. Há um grande número de pessoas que nesta hora, na outra vida, eles estão tremendamente arrependidos. Certamente estas verdades que transformam foram apresentadas a estas pessoas. E elas não creram, não confiaram. E por isso que será um arrependimento longo. Por quê? Porque não tem uma segunda chance. Não tem realmente retorno. Eu vou primeiro morrer para quando chegar lá, saber que aquilo tudo é verdade, para depois voltar. E a partir dessa volta ter uma caminhada diferenciada com Deus. Não existe isso. A Bíblia está apresentando aqui como é o projeto de Deus. E olha bem que o versículo 19 complementa o versículo 18 e diz, olha, o julgamento é este, que Jesus Cristo veio a este mundo. Mas nós, os homens, todos nós, amamos mais o pecado, as trevas do que a luz, porque as suas obras, além de desejosas, são más. Queridos, quando nós somos confrontados com estas verdades,
Deus está falando para nós, através do Espírito Santo, que é para nós tomarmos o passo da decisão, de dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu recebo esse Cristo que veio e morreu na cruz por mim, e morreu na cruz pelos meus pecados. Eu sei que eu não posso confiar mais em nada, né, na minha capacidade, nos meus méritos, porque a Bíblia diz que eu devo confiar somente em Jesus. Mas essa própria Bíblia, que é verdade, fala que essa resistência vem porque nós, seres humanos, amamos, desejamos somente as coisas dessa vida aqui. Aqui no Coité tem um rapaz, ele só me procura quando está alcoolizado. Me chama de pastor, às vezes entra aqui, vem aqui, aperta a minha mão, depois sai. Acho que vocês já viram, né? Ele é moreno, tal. E teve ocasiões que eu já vim aqui, ele estava bom, eu disse, ei, está tudo bom? Ele nem falou comigo. Acho que é esse aqui que falou comigo. Mas quando ele está embriagado, ele sempre fala com o pastor, entra aqui, etc. Tal. E um dia ele estava, eu acredito que ele estava um pouco sóbrio. E eu estava conversando com ele a respeito da vida dele. Paz, há algo realmente melhor para você, construtivo. Você trabalha em quê? Ele disse, não, trabalho como pedreiro, faço serviços e tal. Sim, o que é que você faz com o dinheiro que você ganha? Não, uma parte eu deixo na minha casa, não sei se ele falou mãe, alguma coisa assim, deixo lá na minha casa, e a outra parte é para eu beber. Eu disse, por que você bebe? A tal ponto de se embriagar. Ele disse, pastor, eu realmente amo beber, pastor. Pastor, a melhor glória para mim foi ver o meu pai morrer bêbado, morrer alcoólatra. Eu amo, pastor. Aí você não quer, jamais, jamais eu quero deixar realmente o álcool. Aí a gente vai na Bíblia e diz, e os homens amam mais as trevas, amam mais o pecado do que a luz, do que a verdade, porque o pecado é muito desejoso, muito atraente, mas escraviza. Eu falei desse exemplo, queridos, porque assim, o meu coração sentiu uma grande comoção em alguém dizer assim que o desejo dele era morrer como o pai dele morreu, morrer embriagado, que jamais deixaria realmente o álcool. Então, ou seja, já pensou você oferecendo Jesus para uma pessoa assim, dizer, não, Jesus, olha, eu prefiro e quero morrer pelo álcool. E é exatamente isso que nós fazemos. Veja bem, quando diz assim que nós amamos mais as trevas, ou seja, o pecado do que a luz, nós estamos simplesmente dizendo para Deus, para esta caminhada paralela, eu estou na minha caminhada que está a caminhada paralela com Deus, eu estou dizendo para Deus, a Bíblia está dizendo para mim, Deus ama, e eu estou dizendo, eu sei, Deus, que tu me amas, mas eu prefiro ficar na minha caminhada.
A segunda verdade, a Bíblia diz para mim que Deus deu o seu melhor presente, Jesus. Mas eu digo, eu sei, Deus, que tu me deste o melhor, mas eu prefiro ficar aqui na minha caminhada. A Bíblia diz que eu devo confiar em Deus até o ponto de passar desta minha caminhada para caminhar com Jesus, para ter realmente a segurança, para crer, para confiar completamente em Jesus, mas por outro lado eu estou dizendo, não, Deus, eu quero confiar em mim mesmo. Mas veja que tem uma quarta verdade aqui que a gente já, eu acho que é de arrepiar o cabelo, não é? Deus vai dizer para nós assim, rapaz, eu te dou a vida eterna. E você, do outro lado, vai dizer o quê? Por isso que é verdades que transformam. De um lado, Deus está dizendo, eu te dou a vida eterna. E o que você vai fazer? Veja bem, no versículo 15 diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Versículo 35 e 36, o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Olha bem o versículo 36, por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. O que é que nós vamos fazer? O que é que você faria? Um dia eu entendi todas essas verdades. Um dia eu entendi todas essas verdades. E eu simplesmente saí da minha caminhada pessoal para começar uma caminhada com Deus. E graças a Deus faz muito tempo, viu? Eu tinha 17 anos na época, quando comecei a caminhar com Deus. E se tem algo nesta vida aqui, de valor, de muito valor, se tem algo assim de muito valor nesta vida, que seja mais valoroso do que a caminhada com Jesus, eu desconheço. Eu desconheço que tenha realmente algo mais valioso do que caminhar com Jesus. Então, para a gente concluir nessa noite, né? Já concluindo nessa noite, onde você está caminhando? Ah, pastor, existem tantas igrejas, tantas religiões, tantos isso, tanto aquilo outro. Olha, eu não estou falando aqui de igreja, não estou falando de religião, não estou falando de troca. Estou falando de verdades que transformam. Verdades que transformam. A igreja de Jesus, aqueles que caminham com Jesus, é a igreja daqueles que entregam em confiança a sua vida a Ele. Entregam em sua vida e confiam somente nele. Então, esta é a igreja de Jesus. Você faz parte dessa igreja? Glória a Deus.
Há alguém aqui nessa noite que não faz parte dessa igreja? Então, que o Espírito Santo possa convencer você nessa noite a fazer parte dela. Vamos ouvir esta música, né? Vamos ficar em pé. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Louve a tua paz guardada, pra eu não pecar. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra não pecar. A ti eu consagrei meus dons e talentos. Não vejo razão. Tu és meu Senhor, meu Deus, e assim como o fogo, vem tu